Olá, minha querida, bom dia. Olá, meu querido, bom dia. Hoje, dia do Senhor, o santo sábado de Deus, né? Um dia santo, escolhido e separado pelo Eterno para glorificar o seu nome, né? O dia de adoração ao Senhor. Muito bem. Bom, queridos, nós estamos ali, finalizamos ali o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Para você que está tendo o primeiro contato com esse vídeo, você se encontra no canal Em Busca das Verdades Bíblicas. Aqui quem vos fala é Samuel Buralho. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo que inclusive eu disse ontem, queria fazer um vídeo explicando a parte em que no livro de Apocalipse 14, na mensagem dos três anjos, aonde diz que aqueles que receberam o sinal da besta serão atormentados, né? Serão atormentados e perderão a sua salvação, e não só a sua salvação, irão também padecer algumas penalidades, né? Bom, aí no final do versículo, lá pelo versículo 12, ele diz assim: aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então nós vimos ali que o sinal de Deus e o sinal da besta são algo paralelo. Por quê? Porque no momento que ele fala que ali se encontrava as pessoas que recebiam o sinal da besta, do outro lado ele diz: aqui está o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quer dizer, o povo que não receberam o sinal da besta. E hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: ainda no céu, o Satanás desejou se tornar igual a Deus. Olha aí, está escrito no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel e Isaías, que Satanás desejou ser ali igual a Deus. Ele diz assim: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem, veio o momento que ele teve um confronto com Miguel, depois a gente vai falar sobre quem é Miguel, e nesse confronto, Miguel e os seus anjos expulsou a serpente, que é o diabo, Satanás, com a terça parte de anjos que com ele se aliaram. Beleza? Foram expulsos do céu, vieram à terra e etc. Mas aquela ideia de ser igual a Deus não ficou para trás, ele trouxe para si. E aí nós vamos ver aqui algum paralelo assim, que quando você bota assim lado a lado, você vai ver que ele, aqui na terra, ele trabalha para ficar tão semelhante a Deus que os seres humanos não percebam e caia na malha dele. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus tem uma cidade. Essa cidade chama-se Nova Jerusalém. E a Bíblia diz também que Satanás também tem uma cidade chamada Babilônia, né? Deus tem três anjos que voam pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que assentam sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus, em Apocalipse 16, Satanás, no caso agora, Satanás também tem três demônios, né? Que saem da boca da besta, do falso profeta e do dragão. E eles têm uma missão: ir aos reis do mundo inteiro e toda a terra para conduzir o povo a uma guerra contra Deus. Então, observe bem: três anjos do Senhor traz o povo para Deus, três demônios traz as pessoas a favor do diabo para ir brigar contra Deus. Muito bem? Deus tem um filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus tem um filho, e a Bíblia diz que Satanás também tem um filho, e esse aí é o filho da perdição, o homem do pecado. A Bíblia diz que esse filho de Deus, ele foi morto. A Bíblia diz que o filho de Satanás também foi ferido de morte. A Bíblia diz que o filho de Deus ressuscitou. A Bíblia diz que o filho de Satanás também ressuscitou. Isso em Apocalipse 13. E a Bíblia diz que Deus tem uma lei. E a Bíblia diz também que Satanás pegou a lei de Deus e modificou e ficou para si. A Bíblia também diz que Deus tem um Espírito Santo que foi derramado na igreja. A Bíblia diz que Satanás está derramando um espírito falso sobre as pessoas. E isso você vai ver em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. E João dizendo que nós temos que fazer teste para ver se realmente o espírito que está
ali atuando é o de Deus. E aí vem um ponto importante, Deus tem um sinal. E a Bíblia diz que Satanás também tem um sinal. Então, nós temos que ter cuidado. Ah, o sinal de Satanás é o chip. Deus tem chip? Deus não tem chip. Então, logicamente, o que Deus tem, o diabo está tendo. Está trabalhando para ter. Então, como Deus tem um sinal, o diabo também tem um sinal e tem que ser semelhante ao de Deus, pois ele disse que seria igual a Deus. Muito bem. Eu vou ler aqui um texto aqui interessante no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. E eu tenho uma pergunta para fazer. Olha, levando em conta que tudo que Deus tem, Satanás quer ter igual, pense nisso. Como seria então o sinal da besta? Seria semelhante ao de Deus. Vamos ver qual seria o sinal de Deus. E ele diz assim: Este, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinasse para que se cumprisse na terra que possas a possuir. Versículo 8 a versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, dela falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Aí vem, também as atarás como um sinal na tua mão e será por frontal entre os teus olhos. Muito bem? Então a Bíblia diz que Deus tem um sinal, e esse sinal provém dos mandamentos, e ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que Satanás também tem um sinal. É interessante que o sinal de Deus é colocado na testa e na mão. E aqui no capítulo 13, versículo 16, diz assim: Satanás fará o seguinte, fará uma lei, todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, e livre e escravo, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. Percebeu aí? Deus tem um sinal, vai colocar na mente e na mão. Satanás também copiou o sinal de Deus, fez diferente um pouco e vai colocar na mão e na testa. Muito bem. Aí vem aqui agora uma pergunta. O que é que está na lei de Deus que Deus considera como um sinal? Vamos ver aqui? No livro de 31, capítulo 31 de Êxodo, ele diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e lhe dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós em vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, irmão Samuel, pelo amor de Deus, você está indo para o Velho Testamento, e ainda tem mais, viu, irmão Samuel? Isso aí é um sinal que Deus fez com Israel, nós somos gentios. Vamos ver. No livro de Isaías, vamos ver o que é que Deus fala com o profeta Isaías acerca desse sinal e acerca dos gentios, né? Bom, ele disse o seguinte, Isaías 56, verso 3. Não fale para o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor me separará do seu povo. E o versículo 6, ele diz assim, aos estrangeiros, aos gentios, que se chega ao Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração, pois os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, meu querido irmão, veja só, te enganaram quando usaram esse texto para dizer que esse texto aí é somente para os judeus, porque no momento que ele dá para Israel, ele diz assim, ó, o gentio não diga que vai ser separado de Israel, porque se eles guardarem os meus sábados, escolher aquilo que me agrada e abraçar a minha aliança, eu os levarei à minha casa de oração e os seus sacrifícios e as suas ofertas serão aceitas. Então esse mandamento, esse sinal é para todo aquele que é chamado de homem, porque Jesus disse, o sábado foi criado por causa do homem. Então tanto o homem judeu como o homem gentio. E Deus está dizendo, não se considere diferente, separado de Israel, porque eu não quero duas famílias, eu quero apenas uma. Então, tanto judeu como Israel, gentil como Israel, deve guardar o sábado como um sinal entre ele e Deus. Então, agora, a pergunta é o seguinte, esse é o decreto de Deus, que o sábado é o dia do Senhor, é um sinal entre ele e todo aquele que se chega para ele, tanto judeu como gentil. Você viu aí? Mas aí eu tenho uma pergunta.
Os decretos criados pela besta têm a ver... Você sabia que a besta, ou o Império Romano, né, que é o quarto animal, que Daniel disse que são 4 animais que governariam a terra: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma é o quarto animal, que Daniel disse que é a besta do Apocalipse 13. Bom, essa besta, essa quarta besta, criou um decreto. Vamos ver esse decreto? Vamos lá. Lá você vai encontrar isso aqui no Wikipédia, certo? No dia 7 de março do ano 321, Constantino emitiu uma lei para fortalecer o seu império. Presta atenção. Constantino emitiu uma lei, uma bula civil, para fortalecer o seu império. Veja só. Quem é que Constantino tinha? De um lado, Constantino tinha os pagãos, que eram observadores do dia de domingo, o sol, dia do sol. Eles chamavam Sunday. Do outro lado, Constantino tinha 2 tipos de cristão. Um cristão observador do domingo e outro cristão observador do sábado. E também tinha um terceiro grupo que guardava os 2 dias ali. Bom, vamos lá. O que foi que Constantino fez? Ele precisava unir o país dele, o império dele. Então ele diz assim: bom, eu tenho que agradar gregos e troianos. Aí foi que ele fez, emitiu essa lei que você vai ver aqui. Olha só, dia 7 de março do ano 321, o texto reza o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores, artífices, descansem no venerável dia do sol. Quem era o sol? Deus Sol, lá que o Israel antigo estava adorando no livro de Ezequiel. E não só Israel, mas os pagãos, justamente eram os pagãos que adoravam o sol. E ele disse que o domingo era o dia venerável, o dia do sol. Não obstante, tenham os lavradores com plena liberdade do cultivo dos campos, visto acontecer o melhor dia, que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura e ao grão do plantio, da vinha e do grão. Aí diz assim: não se deve passar o tempo favorável concedido por Deus. Então, o único que estava livre dessa lei era os lavradores. O resto, todos deveriam observar. Bom, essa lei, ela fortaleceu aqueles cristãos que decidiram guardar o domingo e abandonar o sábado. Ao mesmo tempo, já não estava muito bom para aqueles que eram guardadores do sábado, e aquele que guardava o sábado e guardava o domingo, para eles tanto fazia como tanto fez, né? Bom, anos se passaram, preciso se lembrar o seguinte, que desde o primeiro século já existia aquelas pessoas que tinham abandonado os preceitos de Deus e já estavam seguindo um cristianismo falsificado. O apóstolo Paulo fala disso. Se vindo alguém vos pregue outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, né? E se vocês aceitar, vocês de boa mente já estão aceitando. Então ali já existia ali um grupo que pegou tudo que Jesus ensinou. Então veja só, nós temos 3 grupos. O grupo do cristão sincero, que guardava tudo que foi ensinado pela Bíblia. Um grupo de cristãos que queriam ser cristãos, mas queria continuar praticando as leis de cerimônias, matando animais. E um grupo de cristãos que queriam ser cristãos guardando tradições humanas, domingo, se libertaram da lei que obriga a gente manter o corpo saudável e tudo. Então, temos esses 3 grupos. Então, essa lei civil foi, assim, muito bom para aquele grupo que já estava seguindo essa lei, mas já para aqueles outros já não foi tão bom assim. Muito bem. Anos se passaram, esse é o primeiro decreto da besta romana. O segundo decreto é um decreto civil, que apoiou a igreja ali que se dizia cristã, né? Bom, o segundo decreto dominical já foi eclesiástico, aí já foi no ano 364, aí 30 e poucos anos depois, em Laodiceia. E esse decreto foi da própria igreja agora. Agora a igreja tomou para si, comprou a briga, né? E foi o seguinte: essa reunião era para saber qual dia os cristãos deveriam de fato guardar. Então isso prova de que havia 2 grupos, um grupo que guardava, o outro grupo que não guardava. Os cristãos diziam o seguinte:
Os cristãos não devem judaizar, ficar ociosos no sábado. Para eles, judaizar seria não comer carne de porco, guardar o sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Não deve ficar ociosos no sábado, mas deve trabalhar nesse dia. E aí continua, deve apenas honrar especialmente o dia do Senhor, o domingo. Mas que Senhor? O que Constantino chamou de o venerável dia do sol, que era o Deus Sol. E ele continua, e como cristãos, apostatados, diga-se de passagem, deve, se possível, não trabalhar nesse dia, no domingo. Se, entretanto, eles forem encontrados judaizando, guardando o sábado, não comendo carne de porco, que sejam excomungados por Jesus Cristo. Você sabe o que significa nessa época ser excomungado por Jesus, querido? Vou lhe explicar. A igreja tinha um poder tão grande a igreja tinha, que se eles excomungassem uma pessoa, toda a sociedade ali já amaldiçoava aquela pessoa, porque eles acreditavam que o poder da igreja era o poder de Deus, era Deus falando. Tanto que existe um documento católico que diz o seguinte, que quem tiver do lado do bispo de Roma vai ser salvo. Agora quem não tiver, está perdido. Então por aí você entenda. Essa lei 364, uma excomungação, você estaria sendo excomungado da igreja, excomungado da sociedade, excomungado de tudo. Em outras palavras, é como se fosse assim, para que não compre e não venda. Né? Beleza, então 2 decretos saíram para que as pessoas guardassem o domingo. O primeiro foi civil, o segundo foi eclesiástico. E emitido por quem? Pela besta romana. Um pela besta pagã e a outra pela besta cristã. Por quê? Roma teve algumas fases, a fase pagã e a fase cristã. Na fase pagã foi Constantino que emitiu a lei. Na fase cristã, foi a própria igreja que emitiu a lei. E a igreja diz que nós mudamos o sábado para o domingo, diz a igreja católica. Dizendo assim que a igreja católica, ela diz que aqueles que guardam o domingo, elas não estão obedecendo a lei da Bíblia, mas obedecendo assim a lei que a igreja estabeleceu. Só que existe uma profecia, querido, amado irmão, abre os teus olhos, no livro de Daniel 7, verso 25, diz assim, olha, que o quarto animal, isso aqui é o quarto animal, proferiria palavra contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria mudar os tempos e a lei. Que tempo? O tempo aqui é calendário. Os calendários foram mudados, nós seguimos o calendário romano, e nós também, existem leis aí, a lei católica, né, do catecismo, diz que deve se guardar os domingos e festa, e também ela quebra 2 mandamentos. Na verdade 3, né? E o outro ela divide. Vamos ver aqui. Existe um mandamento, irmãos, na Bíblia, que Satanás vem atacando, antes de Jesus Cristo, 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos, ele tem sido continuamente quebrado. E agora, por Roma cristã, foi criada uma lei, né? Está lá no catecismo. Vamos lá. Olha como era como o Israel antigo, o que o Israel antigo fez, segundo a orientação do inimigo, lógico. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram, primeiro, meu sábado, e os seus olhos iam após as imagens, ou os ídolos. Então nós vimos aqui que Deus está dizendo que Israel, conduzido pelo inimigo, estava se levantando contra o sábado, que é o 4º mandamento, e se levantando contra o 2º mandamento, que era o mandamento que proibia a adoração de ídolo. E no capítulo 23, versículo 36 e 37, diz assim, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, e os seus ídolos, com os seus ídolos adulteraram, até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. E ainda isso me fizeram, e aí, no mesmo dia, contaminaram meu santuário e profanaram meu sábado. Então,
Observe que são 2 mandamentos que Roma vem, que desde os antigos o diabo vem trabalhando. E quando chegou ali, a partir do Império, Quarto Império, aí foi criada uma lei eliminando o 4º mandamento e o 2º mandamento. O 4º mandamento, e nós temos aqui a lei de Roma. Então, eu vou resumir aqui rápido por causa do tempo. Lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai, honra tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho e não cobice a mulher nem os pertences do seu povo. Aí Roma fez a seguinte lei, mudou. O 1º mandamento agora é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é mandamento, é o resumo dos 4 mandamentos. Então ela mudou. 2º mandamento, não existe. Eles tiraram, embolaram e jogaram no lixo, como Ezequiel já estava reclamando. Não tomar o seu santo nome em vão, é o 4º mandamento. E o 3º mandamento diz guardar domingos e festas. O sábado foi tirado. Aí vem outros aí vem parecido com a lei de Deus, mas não é a lei de Deus, é uma lei falsificada. Uma lei falsificada. Muito bem. Agora sim, o que vai acontecer? Aí Satanás pega, nos últimos dias, será proclamado a lei que diz assim: para que ninguém possa, com todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nos últimos dias, sairá uma lei obrigando o mundo a só poder comprar e vender quem tiver o sinal da besta ou de Roma. E qual é o domingo? Qual é o dia em que Roma diz que é a marca da sua autoridade? O domingo. A Igreja Católica diz assim: o domingo é a marca da nossa autoridade. A Igreja Católica diz o seguinte, que aqueles que guardam o domingo estão prestando um culto e uma reverência à Igreja Católica, porque a Bíblia não manda guardar o domingo. Então, eu vou ficando por aqui, para não ficar muito extenso, mas eu quero dizer o seguinte para você, amigo, que está me ouvindo. Sua igreja guarda o domingo, não é? Guarda no sentido assim de ir para a igreja aos domingos, mas presta bem atenção. Por que guardar o domingo? Deus diz assim, lá na criação, quando Deus criou Adão e Eva, disse assim, Deus abençoou, santificou e guardou. Nos 10 mandamentos, Deus disse, guarde o sábado, porque eu fiz céus, terra e mar e toda a fonte das águas. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí alguém chega e diz, não, nós guardamos o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Muito bom, ótimo, Jesus ressuscitou no domingo, realmente. Mas eu faço uma pergunta para você, qual foi o dia que você foi salvo? Foi no domingo? Não foi. Nem no sábado. Qual foi o dia que você foi salvo? Na sexta. Porque foi na sexta que Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Por que não guardar a sexta? Se eu vou criar uma tese, criaria essa tese. Vou guardar a sexta, porque Jesus morreu na sexta. Mas, como Deus é bem organizado, ele disse o seguinte, veja só. Jesus morre na sexta para me salvar. Ele descansa no sábado do trabalho que ele passou uma semana só apanhando. E no domingo ele se levanta para dar continuidade ao plano da salvação. Então, qual dia devo eu guardar? O dia da salvação? Não. Ele não estava descansando. Ele estava me salvando. O dia da ressurreição? Não. Ele estava ressuscitando para continuar o plano da salvação. Então eu vou guardar o sábado, porque foi o dia que ele cessou. E no Novo Testamento existe mais de 60 textos que dá luz à guarda do sábado. As mulheres que foram passar um bálsamo e unguento no corpo de Jesus, diz a Bíblia que elas descansaram segundo o mandamento. Descansaram no sábado segundo o mandamento. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo ia pregar às sinagogas no sábado e também aos gentios. Então, não, mas é porque ele era judeu e ele ia pregar aos judeus. Isso é mentira.
Porque tem textos bíblicos que Paulo foi atrás só dos gentios para pregar e era sábado. A Bíblia diz que Paulo trabalhava a semana toda, mas na sexta parava. Atos 18. Você vê, ó, Atos 18, Atos 17, Atos 13, tudo fala que Paulo, há um verso que Paulo chegou numa cidade, não tinha um judeu, um cristão, era sábado, eles foram para a beira do rio, e lá eles fizeram o culto de adoração. Cuidado. O domingo está sendo levantado pela Igreja Católica e a cúpula do mundo, e agora vai ter a COP 26. O domingo está sendo chamado de Domingo Verde, Domingo do Clima. Eles vão usar a ecologia para criar uma lei para que você receba o sinal da besta. Deus te abençoe. Um beijão no coração e amanhã a gente continua.